Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Acabou-se o que era doce, não sei se era tão doce assim, né? Disputa eleitoral difícil essa de 2024, eleições que mostraram a força das emendas PIX, a força do Centrão, mas que, de alguma maneira, a esquerda também não sai derrotada. Tem muita avaliação aí sendo feita, tragédia, tal. Tem sempre os cavaleiros do apocalipse, né, que se juntam, alguns deles, para ficar alardeando essa versão de que tudo estará acabado amanhã. E esse discurso se renova tão intensamente que às vezes ele parece até um desejo. As pessoas nunca conseguem ver o copo com metade cheia, sempre olham para metade vazia dele. Vamos com calma, ninguém é poliana, ninguém está fazendo um balanço de que a eleição foi uma maravilha, que elegemos milhares de prefeitos, nada disso. O PT cresceu 40% nas prefeituras, ganhou uma capital, coisa que não tinha, importantíssima, ganhou por pouco, perdeu por pouco outras, Natal perdeu por pouquíssimo, Cuiabá perdeu por pouquíssimo, e tem, então, uma possibilidade de, nessas cidades, vir a eleger, quem sabe, uma Natália senadora, ou mesmo ela disputar a eleição no lugar da Fátima, um nome que conseguiu uma votação espantosa em Natal, sai com esse capital político de Natal, no interior, é onde o governo da Fátima é melhor avaliado, ela pode sim se eleger governadora. Natália é um nome para 2026 já. O Lúdio é um nome para 2026, e o Edgar Preto, que foi muito bem em Porto Alegre, que talvez devesse ter sido candidato nessa eleição, por um erro de avaliação, me pareceu que ele não quis disputar, ou fez um acordo ali com a Maria do Rosário para tentar sair ao Senado ou ao governo de Estado de novo nessa eleição. Tem muitos nomes que virão. Mas a questão que eu queria colocar nesse Fala Rovai de hoje é sobre o papel do Tarcísio no processo eleitoral. Por quê? Porque o Tarcísio foi escolhido pela mídia tradicional como o adversário do Lula em 2026. A mídia quer o inelegível. Tchau. Não tem mais horta para você, viu, amigão? Você fica inelegível, se quiser voltar, vai voltar em 30, 34. A mídia escolheu esse caminho e o sistema, né, o capital, os agentes econômicos mais influentes também. Na verdade, a mídia expressa esse desejo desses setores. Provavelmente sairá o Tarcísio como candidato, muito provavelmente, sem o apoio, inclusive, do Bolsonaro. Isso não está claro hoje, que o Bolsonaro apoiará o Tarcísio. Pode ou não. Pode sair um candidato extremista, mais extremista que o Tarcísio, para tentar dar um lustre-fusco na sua candidatura. Vejam, um Pablo Marçal sairia pela extrema-direita, com Tarcísio pela direita, fazendo um discurso do cara morno. O direitista que usa sapatênis. Não é. E isto ficou provado nesta eleição. Vejam, até o Globo registrou na sua capa da Folha essa seguinte imagem. Tarcísio Elections, ele, fortinho lá, o símbolozinho, as figurinhas que representam Tarcísio, ele com muque. Foi o grande vitorioso da disputa em São Paulo. Sai forte para 2026. Mas manchou sua atuação ao usar o uniforme da polícia que comanda para atacar um rival durante a eleição. Tarcísio sujou as botas. Salsicho sujou as calças. Foi fazer cocô de calça baixada e se melecou todo na hora que ele coloca o Boulos como o cara que teria o voto do PCC. Não precisava disso, a gente até ficou assustado, mas assim, o cara, independente da necessidade, está no gene da pessoa, no gene político, ser um extremista. E ele pega e chama uma coletiva, ladeado pelo candidato a prefeito da cidade que ele apoia, e fala o seguinte: o outro candidato, nós investigamos e temos informações que o outro candidato é o candidato do PCC.
Nós fizemos um processo de investigação, um crime eleitoral. Isso aconteceu às 12h24 da eleição. Muito dessa diferença que aumentou para o Boulos pode ser explicada por isso. Talvez uma pessoa mais... Nossa Senhora, mas então o PCC está com Boulos? Não vou votar. A abstenção foi muito alta, talvez ele tenha tirado da eleição muitos eleitores do Boulos. E aí, esses votos se perderam. Agora, esse jogo sujo de Tarcísio, que é um jogo típico de miliciano, como algumas pessoas estão falando aqui nas caixas de comentário, que é um jogo típico das pessoas que, na verdade, promovem uma lógica de disputa com o tráfico nos territórios para se organizar a partir de esquemas policiais ou de ex-policiais para poder ganhar capital político nesses locais. Tarcísio não é preconceito meu, não, mas o Tarcísio conhece isso muito bem, porque veio do Rio de Janeiro, e lá esse esquema funciona pesadamente. O controle do Estado é por parte, 80% das periferias hoje, ou até mais, já é controlada pela milícia e não pelo tráfico. Ele quer implantar isso em São Paulo, e ficou claro isso ontem no crime eleitoral que cometeu. Mas foi uma demonstração para aqueles... Vamos lá, uma Tabata Amaral, que votaram numa Tabata, que não são de esquerda, mas que às vezes falam, não, Tarcísio não é tão ruim. Talvez, pelo menos, esse povo pôde ver a que ponto esse sujeito pode chegar. É esse extremista que foi escolhido pela mídia para disputar com Lula 2026. É ele que provavelmente estará na cédula, só se perceber que terá dificuldades de ganhar de Lula, pode encarar um novo mandato aqui em São Paulo, e precisa de adversário. Não se pode deixar Tarcísio ganhar a eleição para o WO em São Paulo se ele for candidato a governador. Se ele não for, quem que o bolsonarismo vai lançar? A Zambelli, né? Ele vai lançar o vice dele, que é um cara do PSD, vai lançar o Kassab, né? Quem será o candidato se Tarcísio não vier a ser candidato? O Eduardo Bolsonaro? Não temos que construir uma liderança progressista em São Paulo para disputar esse governo do Estado. Alguém que consiga dialogar com o interior. Temos que escolher um Lúdio paulista, né? Um Lúdio que teve uma votação em Cuiabá tão importante, tem que ter uma reprodução em São Paulo, não adianta. Talvez um discurso mais radical, principalmente quando se diz respeito ao governo do Estado. Mas está aí, está manchado, enlameado. O Tarcísio é um extremista, está carimbado na testa dele depois do que ele fez aqui com o Boulos. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.